Olá, boa tarde para você que está acompanhando a programação da AmazonSat. Nós estamos entrando agora ao vivo aqui com vocês, com Conhecer e Aprender, o seu programa de educação, para falar sobre um tema que é bem interessante. Nós estamos no mês de outubro e o mês de outubro é o mês que se trabalha com relação ao Outubro Rosa, que quer dizer justamente a conscientização acerca do câncer de mama. E você que é mulher sabe que existem muitos cuidados que precisam ser tomados acerca da sua saúde com relação à sua mama. Mas o que as escolas têm feito a respeito disso? É importante orientar desde a infância para que as crianças tenham cuidados adequados para não terem problemas na vida adulta? É disso que nós vamos falar agora e nós convidamos a gestora de uma escola, que é a Rosiane Pinheiro. Seja muito bem-vinda ao Conhecer e Aprender. Obrigada. Rosiane, a escola de vocês então desenvolve um trabalho durante o mês de outubro com as crianças de que idade e qual é o propósito dessa atividade? A escola, ela trabalha vários temas transversais. Cada mês ela tem um trabalho. Então, especificamente no mês de outubro, né, que é Outubro Rosa, nós trabalhamos com a educação infantil e ensino fundamental. Educação infantil vai a partir de 4 anos. Então, essas crianças, elas já começam a aprender ao cuidado com o corpo e cuidado com a própria saúde. E com isso, elas levam para casa também, né, essa informação de todo o cuidado que você tem que ter com a saúde e principalmente com a mama. Agora, antes disso, existe um trabalho prévio com o corpo docente, com as pessoas que atuam na escola diretamente para esse momento? Sim, há todo um planejamento, inclusive é trabalhado também com os pais. Nós fazemos reuniões, nós divulgamos os locais em que vão ser feitos a mamografia e também fazemos orientações específicas, né? Principalmente para aqueles pais, porque a nossa escola ela fica próxima a uma UBS, então, ao Mir Pedreira. Então, nós já indicamos muitas vezes algumas mães, né, que já estão com esses problemas para a própria UBS. Certo. Todo o corpo, né, escolar acaba sendo envolvido numa campanha como essa, né? Mas quais são as dificuldades que vocês enfrentam diretamente com essa questão mesmo do envolvimento das pessoas? Existe muita falta de conhecimento acerca desse tema também? Existe, principalmente com os pais. Eu mesma, agora na última reunião que eu tive, né, eu tive que dar o meu depoimento, porque eu já fiz uma cirurgia, fiz uma cirurgia de um nódulo, né, que estava com um princípio, e eu tive que dar esse depoimento. Então, após eu ter dado esse depoimento, então eu verifiquei que alguns pais, né, me procuraram, algumas mães, né, me procuraram para que eu pudesse dar mais orientação. Até porque tem muitas mães que acham que que é cedo, né, que é cedo para ir procurar um médico. Então, a partir do momento que nós trabalhamos com as crianças, elas são capazes, as crianças que aprendem um pouco mais, assimilam um pouco mais, elas são capazes de cobrar um pouco mais de suas mães. Certo. E você acha que essa sensibilização, ela vem mais quando tem uma experiência, como o seu caso, né? Você teve uma experiência e aí, a partir do momento que você compartilha, as pessoas se interessam e vêm procurar. Então, é a experiência, é você passar por uma dificuldade como essa, de vivenciar um câncer que não é fácil, que leva essa pessoa a ter mais consciência também sobre a relação da sua saúde mesmo? Sim, eu vejo que às vezes as pessoas precisam passar por aquela situação ou por uma situação próxima à sua família, que aí elas começam a procurar, a se envolver mais, a procurar fazer os exames. Tem pessoas que têm caso na família e não se preocupam. Então, quando nós temos caso na família, tem que ser bem antes, né? Tem que procurar bem antes. E se você trabalhar na escola, e isso também não é trabalhado só com as crianças, nós trabalhamos também com os funcionários. Nós damos essa oportunidade para que os funcionários possam, né, sair e procurar, né, fazer os seus exames. Certo. Quando a gente fala sobre essa questão do câncer de mama, às vezes a gente fica achando que está muito restrito ao público feminino. Mas, na verdade, não é bem assim, né? A gente conhece também casos de homens que tiveram certo tipo de problema com essa região da mama, justamente porque também não tiveram os devidos cuidados. Com relação aos cuidados, essa conscientização que vocês, enquanto escola, estão passando para as meninas, para as crianças,
quais são os principais pontos que vocês abordam para que elas possam ter uma vida mais saudável e até a precaução quanto ao câncer de mama? Bom, os primeiros cuidados que nós temos é com a higiene bucal. Sempre é feito, quase todos os meses nós fazemos o cuidado com o corpo. A criança ela tem que aprender a conhecer o seu corpo. A partir do momento que ela conhece o seu corpo e verifica que ela precisa cuidar, então aí ela começa a questionar mais, questionar e fazer perguntas, né? Para que serve isso? Por que eu tenho isso? Né? Então, muitas vezes, é mais a questão mesmo da conscientização e do conhecimento. A criança ela precisa se conhecer para poder ela se cuidar. E aqui nos bastidores a gente estava conversando e você dizendo que o papel importante é do professor. Ele vai ter um papel determinante, mesmo aquele professor da educação infantil, até aquele professor do ensino fundamental, porque é a partir dele que vão surgir as abordagens, não é isso? Isso. O professor ele faz um trabalho interdisciplinar. Então, a partir daí, ele envolve tanto o conteúdo, que no caso seria o Outubro Rosa, né, a conscientização. Sim. Então, ele envolve em todas as disciplinas. Quando ele vai trabalhar, ele já trabalha, né, contextualizando. E nesse contexto é que ele consegue trazer a criança, né, para o tema. Quando ele começa a abordar a criança, que mês nós estamos? Né? Aí as crianças, por que é Outubro Rosa? Então, são perguntas básicas que o professor faz, muitas vezes as crianças não sabem. Então, a partir dessa pergunta é que ela entra numa abordagem, né, para o cuidado com o corpo e para que a criança aborde a sua mãe, a sua tia, a sua irmã, né, com o cuidado com a mama. Perfeito. A Rosiane também trouxe algumas fotos que nós vamos apresentar agora. Eu queria que a Rosiane também falasse um pouquinho sobre essas fotos. Aqui a gente vê algumas crianças brincando com o quebra-cabeça. Que atividade é essa, Rosiane? Essa atividade, eles já tinham feito. Na realidade, eles já tinham sido abordados, né? E eles mostraram que nesse dia era um dia específico para conscientização. Então, nesse dia, eles sairiam da escola com esse lacinho rosa para chegar em casa e abordar a mamãe, papai, titia, né? Para que todos eles usando. Todos eles usando, inclusive os meninos. Inclusive os meninos. E os meninos, por sinal, adoraram, né? Muito bem. Aqui parece ser uma reunião com os pais. Reunião com os pais. Nessa reunião nós fizemos também, os professores todos vestiram nesse dia, né, rosa, para que também chamasse atenção na sala de aula. Primeiro nós fazemos essa assembleia aí, né, no refeitório, e depois eles vão para a sala. Aí foi aí que eu pedi para que eles procurassem os locais, né, como o SESC, né, o Instituto da Mulher, para que elas pudessem fazer o exame de mama. Perfeito. Aqui são atividades. São as atividades. Após a professora fazer, que eu acho que vem depois, né, ela mostrou, fez o trabalho, aí eles fizeram, né, o seu trabalhozinho para levar para casa. Perfeito. Aí é uma criança em atividade também, né? Atividade, né, fazendo, ela vai entregar essa atividade para a mamãe. A criança, ela tem essa habilidade, né? É pelo lúdico que ela vai absorvendo, né? Então, ela fazer essa atividade... E eles adoram. Aqui eles também, adoram, bastante atividade, né? A professora, muito legal. Eles adoram fazer. Depois há uma exposição, né? Todos os trabalhos que eles fazem, a professora, ele faz a exposição, né? Na própria sala. Aqui, ó, a professora conversando, né, com eles mesmos confeccionaram o lacinho para colocar. Perfeito. Após a conversa delas que elas tiveram. Né? Aqui, como eu falei para você, né, ela primeiro fez, né, simulou, mostrou a demonstração, por que é importante, né, cuidar do corpo, cuidar da mama, e aí depois que foi feita aquela atividade anterior. Certo. Muito legal. Agora, deixa eu te perguntar, vocês passaram quanto tempo aí nesse projeto, nessa atividade com as crianças? Ou vocês ainda estão em atividade? Nós ainda estamos em atividade. Certo. Só que, especificamente, a partir do dia 7, que foi a reunião de pais, até essa semana nós fizemos. Então, a partir da outra semana já é o aniversário da escola. Sim, então, já é outro foco. Mas, assim, nesse tempo que vocês estão trabalhando até aqui,
Houve algum relato de pais, olha, eles chegaram em casa, trouxeram essa conscientização para dentro de casa? Vocês têm alguns relatos assim também? Já, nós já tivemos os relatos assim, quando eles vão buscá-lo, né, buscar as crianças, eles já começam, porque nós fizemos também um trabalho com a dengue e as crianças perturbaram tanto, né, eles, que eles disseram, quer dizer que agora é outubro rosa, agora é o lacinho. Então, eles mesmos já começam a perceber o trabalho, porque a criança chega em casa cobrando, mamãe, porque qual foi a pergunta, o que nós dissemos, né, para que eles chegassem em casa, mamãe, você já fez a sua mamografia? Então, tem até algumas mães, e aí, gestora, como é que nós vamos fazer a mamografia, né? Então, aí já vem o questionamento que, sim, como é que nós vamos fazer? Então, a criança é fantástica, ela chega contando tudo em casa. Então, para eles foi uma maravilha, porque eles veem